Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos continuar com o livro de Apocalipse. Nós vamos começar com o capítulo 6, as visões dos 7 selos. Fica connosco aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito Canadá. Nós vamos começar com o capítulo 6, mas antes disso, quero apresentar aqui o pastor Dário, que vai nos ajudar. Obrigado, vai ser um prazer. E antes de começar, vamos tirar só um minuto para orar. Eu sei que tem um bebê que precisa da oração. Podia explicar um pouco sobre isso? Sim. Vamos orar pelo Toby. É um menininho que nasceu prematuro, ele está no hospital Sea Kids. E vamos orar por ele para que ele possa voltar logo para casa. Amém. Então, ora para nós. Oremos. Querido Deus, louvamos o Teu nome pela oportunidade de estar na Tua presença. Em primeiro lugar, queremos, Senhor, pedir uma bênção a este garotinho que está no hospital, o Toby. Por favor, Senhor, esteja com ele, para que ele possa se desenvolver logo e voltar para casa e que o Senhor possa abençoar também a sua família. Abençoe-nos todos ao estudarmos a Tua Palavra, a todos aqueles que estão conosco, que esta mensagem possa ficar bem clara no nosso coração e nos motivar a Te amar e a conhecer a Ti e a Te seguir. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, antes de começar no capítulo 6, vamos ver assim do começo. Então, nós sabemos que João estava na ilha, né, de Patmos, recebeu uma mensagem de Deus, uma visão, e vê Jesus, Deus lá no céu, e depois é dada uma mensagem de 7 igrejas, né? Igrejas que existiam naquele tempo, até ainda hoje, estão lá, Sim. a pessoa pode visitar lá na Turquia. Só que cada igreja representava um tempo na história da igreja, né? Mostrava que assim, isto é o tempo que João estava a viver, depois passava para este século, para aquele século, até chegar ao fim do mundo, né? A igreja vai estar assim quando Jesus voltar. Sim. Depois mudou. João levado para o céu, e nós temos o 4 e 5, o capítulo 4 e 5, que basicamente é para introduzir os 7 selos. Né? Nós temos Deus que tinha o rolo na mão, ninguém era digno, só Jesus. Ele aceita o rolo, tem louvor e aqui no capítulo 6 ele finalmente vai começar a abrir cada selo. Né? Como nós já vimos, tinha 7 igrejas, o rolo também tem 7 selos. E o que nós vamos ver nas próximas semanas é a primeira igreja está ligada com o primeiro selo, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Então, basicamente, é o mesmo tempo, né, parte da história. A diferença é que as 7 igrejas, o foco é a igreja de Deus. O que é que vai acontecer com a igreja? É boa, depois começa a cair, depois volta, essas coisas todas. O selo é um pouco diferente. Explica para nós o que está atrás, qual é o símbolo dos selos aqui. Então, na realidade, nós temos aí, até agora, tivemos 2 grandes visões, como você mesmo colocou, a primeira visão das 7 igrejas, a segunda visão dos capítulos 4 e 5, que fala do trono de Deus e do Cordeiro, e agora nós somos na terceira visão que o apóstolo João recebeu, que é a visão dos 7 selos. Os 7 selos, eles representam basicamente o mesmo período das igrejas, só que agora é colocado em forma de selos, que na verdade, dentro dos selos, nós vamos começar a estudar hoje, nós temos ali a imagem de um cavalo,
Na verdade, são 4 cavalos, cada um de uma cor e tal, mas... É uma coisa bem popular, né? As pessoas falam dos 4 cavaleiros, né? Sim. E muita gente fica com medo com aquilo. Não? Pensa que um dia vai haver uns monstros assim com cavalos e vão destruir o mundo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Na verdade, o Apocalipse, nós precisamos entender que é um livro simbólico. Exatamente. E contextualizado dentro dele mesmo, ali nós encontramos os símbolos e nós podemos então entender, através tanto do contexto do Apocalipse quanto da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo, podemos compreender os símbolos, o significado deles e não olhar para esses símbolos de maneira literal. Né? Infelizmente, muitos filmes, às vezes, são feitos com imagens e confunde a mente das pessoas. Exatamente. E alguns, às vezes, acham que é aquilo que é o Apocalipse, né? Mas o Apocalipse é o que nós estamos estudando aqui. E eu creio que uma boa maneira de compreender a verdadeira mensagem do Apocalipse é estudando a palavra de Deus. Né? E não apenas ouvindo o que as pessoas dizem ou que talvez os filmes compartilham por aí. Né? Então, essa imagem dos 7 selos é muito conhecida, né? A gente sempre ouve falar sobre isso. Então, nós vamos entender o que significam esses selos. Na verdade, o livro que nós vimos ali no capítulo 5, ele estava, que o Cordeiro recebeu, que era o único digno, ele estava ali com 7 selos. E agora nós vamos ver, são esses segredos, né, que só Jesus ele pôde trazer, ele pôde revelar, e cada um deles nós vamos vendo de agora em diante nos nossos programas. Né? Então, uma coisa que é importante que tu mencionaste é que as 7 igrejas e os 7 selos vão juntos. É como se Deus estivesse a repetir a mesma profecia, só que dar um pouquinho mais de informação. E é uma coisa que Deus já fez no passado. Assim, a pessoa que sabe, pelo menos, assim, o livro de Daniel, a pessoa que sabe esse livro sabe que tem várias profecias. E cada profecia basicamente está a repetir a mesma profecia, só que com mais informação. Então, o primeiro é uma estátua, né? A pessoa aprende umas nações. O segundo é com animais, as mesmas nações, só que dá mais informação, e depois uma terceira vez, até uma quarta vez. E parece que Deus está a fazer a mesma coisa aqui. 7 igrejas, nós vimos a história da igreja. Agora vamos ter 7 selos, que vai ser a história outra vez. E pela terceira vez no futuro, nós até vamos ler das 7 trombetas, que vai ser pela terceira vez a mesma profecia, só que, como sempre, mais informação para a pessoa entender melhor. Essa é uma maneira muito sábia, né? Deus, é claro, ele sabe como nós aprendemos pela repetição e Ele vai trabalhando aos poucos, através das profecias, acrescentando informações, mostrando por um ângulo diferente, de maneira que, quando nós estudamos todos esses simbolismos, nós vamos ter uma visão bem ampla, bem completa, bem segura, com vários detalhes de todas essas mensagens que Deus tem para todos nós. Então, e é por causa disso que é tão importante contexto, né? Muitas vezes as pessoas tentam explicar o livro de Apocalipse, tiram um versículo aqui, tiram um versículo do outro livro, só que a pessoa perde o sentido, porque Deus queria que nós lêssemos tudo. Então, para realmente entender o livro de Apocalipse, tem que começar do começo até o fim, e ainda mais do que isso, tem que se entender a Bíblia, porque muitas das imagens e isso vêm da Bíblia. Para realmente conhecer e entender, a pessoa tem que ter um estudante da Bíblia mesmo. Se nós olharmos, nós vamos ver que a abertura de cada selo, ele desvenda o que ainda está por acontecer. É como se ele rompesse, cada selo rompesse, então, o futuro, não é? Mostrando o que um pouquinho mais. Né? Então, ela desencadeia certos eventos históricos e é o que nós vamos ver aqui. Já, claro, como já comentamos, reflete a mesma mensagem às igrejas, os mesmos períodos, porém nós vamos ver agora com
alguns eventos históricos, um ângulo diferente, uma ênfase diferente, e realmente nós vamos tendo assim uma mensagem mais completa Amém. e mais segura, né? Então hoje nós vamos ver o primeiro selo, né? Sim. Bem curto, é só 2 versículos. Então lê para nós Apocalipse capítulo 6. Vocês não têm uma Bíblia, vão rapidamente, buscam uma Bíblia, põem pausa se vocês estão a gravar, buscam a Bíblia e vamos ler os primeiros 2 versículos, o primeiro selo da profecia. Lê para nós. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e eis diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então é uma coisa bem simples, né? Sim. É só uma imagem que João vê. É um cavalheiro, né? Em cima de um cavalo. E nós vamos ver que cada cavalo, porque vão ser 4 cavalos, né? Tem uma cor diferente. O primeiro é um cavalo branco. Então vamos focar nisso agora. Qual seria o símbolo? Porque para aqueles que querem ler, vai ser um cavalo branco, vai ser um cavalo vermelho, um cavalo preto, né? Amarelo. E amarelo. Vai ser os 4. Por que é que o primeiro é um cavalo branco? Qual é o símbolo aí? Então, o branco é conhecido por todas as pessoas. Eu creio que é uma linguagem até, eu diria, mundial, né? O branco, ele representa a pureza, representa a paz, né? Mas ele representa a pureza e, como nós já tocamos na questão das igrejas, representa aquele período da igreja pura, da primeira igreja, e nós falamos a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. E nós sabemos, para aqueles que ouviram esse episódio, né, que a primeira igreja era isso mesmo. Até Deus fala: eu sei o que vocês estão a fazer, a vossa pureza, o fato que vocês estão a estudar, a seguir as leis da Bíblia, de Deus. Não é que era perfeita, mas pelo menos em termos da mensagem e do trabalho, era puro. Né? O que eles estavam a pregar era a mensagem pura de Deus, da Bíblia. E aqui, então, é por causa disso que o cavalo, então, é branco, mostrando que o primeiro tempo seria um tempo de pureza. Assim, os cristãos, os crentes, isso ainda seria uma coisa muito importante para eles, é seguir a letra de Deus, né? As palavras de Jesus. Era uma coisa muito importante no começo, assim, da igreja, do povo de Deus. Exatamente. Essa era a época dos apóstolos. Nós poderíamos colocar ali do ano 31 ao ano 100, seria basicamente esse período, que é representado pela igreja de Éfeso, a primeira igreja, a época dos apóstolos, uma igreja pura, fiel à doutrina, fiel aos ensinamentos de Jesus. Tudo estava ainda fresco na memória, no coração das pessoas, através dos apóstolos. Então, nós vemos esse foi o período representado, então, pelo cavalo branco. E é um tempo que ainda existia pessoas que falaram com Jesus, que ouviram as mensagens. Então, eles sabiam bem, não, Jesus falou isto, né? É durante este tempo que a Bíblia, até o Novo Testamento, ainda está a ser criado, né? As cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, estão a ser escritas, né? Eles, pouco a pouco, estão a morrer, né? Muitos deles por causa dos romanos, ou por causa da religião. Então, eles estão a entender, nós temos que escrever o que aconteceu, o que Pedro viu, o que João viu, a mensagem de Jesus. Então, é por causa disso que realmente é um tempo puro, porque o foco é aguardar, assim, criar o Novo Testamento, a palavra pura de Deus. Em outras palavras, eles não permitiram que a verdade fosse adulterada. Como eles eram testemunhas oculares dos milagres, eles
através dos apóstolos e também daqueles que estiveram convivendo com os apóstolos, e com certeza as pessoas, eles tinham testemunhas que vivenciaram aquilo. Então, se alguém trouxesse uma outra mensagem diferente, era questionado. Poderiam comparar, né? Poderiam Com a comparar verdade. e com certeza ver que era algo errado. Então, eles fizeram de tudo para manter a pureza da doutrina, dos ensinamentos, e enfrentaram, é claro, muitas lutas. Tanto é que essa imagem de um cavaleiro em cima de um cavalo branco, né? É uma imagem imponente, uma imagem poderosa, além dos outros, da maneira que ele estava com arco, né? Como nós lemos aí, uma coroa. Vamos falar sobre isso, porque uma coisa que é importante sobre Apocalipse, se está escrito, é importante. Né? Sim. Ele não ia pôr detalhes que não tinham propósito, né? Toda a imagem, todos os detalhes que nós temos dentro deste livro, especificamente Apocalipse, todo o livro, toda a Bíblia é assim, mas ainda mais Apocalipse, cada palavra é bem importante. Então, fala para nós, porque fala assim, seu cavaleiro empunhava um arco, né? Isto é uma arma. Então, outra vez, aquele símbolo de luta, de guerra. É um cavalo branco, é um cavalo puro, né? Mas há uma coisa que está a acontecer para ele ter uma arca. Na realidade, o arco aqui, ele, nas mãos de um cavaleiro, ele representa as lutas, as dificuldades e todos os momentos difíceis, né? Mas representa também a força, o poder para enfrentar essas dificuldades. Exato. Então, nós temos aí, se nós olharmos na Bíblia, por exemplo, em outros textos, nós podemos ver o significado que nos ajuda a entender o que significa o arco, né? Podemos, assim, fazer uma relação entre o significado do arco em outros contextos bíblicos para nos ajudar a entender esse simbolismo. Isso é muito importante, né? Como é que a Bíblia usa esta palavra, este símbolo? Né? Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos para Gênesis, capítulo 49. Vocês também podem ir lá, mesmo lá no começo da Bíblia, Gênesis, capítulo 49. E deixa-me ler aqui, eu vou ler o versículo 24. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para tirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. E aqui nós vemos, né, que o arco está ligado com firmeza, poder, né, um braço forte. Porque naqueles dias, hoje nós temos arcos que é feito para ser mais fácil de atirar, mas naqueles dias tinha que ter muita força para usar essa arma, né? Então ficou ligado. O arco sempre representava poder, vida, força, né? E é isso que a igreja do começo tinha, né? Esta igreja pura tinha aquele poder. Porquê? Porque eles estavam ligados com Deus, né? Essa pureza deixou que Deus podia usá-los e trabalhar com eles para conquistar, assim, o mundo, trazer o Evangelho para os fins do mundo. Isso mostra claramente a força com que eles enfrentaram as críticas, as perseguições iniciais ali, mas eles estavam realmente firmes, seguros, e conseguiram, né, manter ali o evangelho puro, sem deturpação, a verdade realmente pura. E o arco, além de mostrar força, mostra também que ele consegue alcançar, né, o seu objetivo. Então, é um cavaleiro aqui vencedor, né? Então, esse é o primeiro selo, é a mensagem do primeiro selo. Né? Nós temos que entender, o primeiro selo é o primeiro cavalo, né? Eles vão juntos, é o começo, basicamente. Então, mas ele tem o arco, mas fala que ele é dado uma coroa. Então, coroa é bem fácil, nós sabemos que é um símbolo de poder, outra vez, né? De reinar, ter aquela, nós já lemos na semana atrás que parte da bênção de Deus é que nós vamos ser príncipes, né? Nós somos filhos do rei. Só que também tem um segundo símbolo, a coroa. Lê para nós
Vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. É uma imagem bem assim, eu gosto de pensar nisso. As pessoas que Paulo conseguiu trazer a Cristo, ele vê como a coroa dele, né? A alegria dele. É o que dá assim aquele orgulho, né? Olha esta gente que aceitou a Cristo e Jesus me usou para buscá-los, né? E nesse sentido é uma coroa. É interessante, essa imagem da coroa, né, ela representa uma recompensa, é um símbolo da vitória, de ter alcançado o seu objetivo, né? E nesse sentido, o que nós estamos estudando aí do cavaleiro, que está montado no cavalo branco, ele tem essa coroa, mostra realmente o sucesso que essa igreja inicial teve em alcançar pessoas para Cristo, não é? Que é exatamente como está escrito, né? Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então ele recebe a coroa porque a mensagem que ele está a dar está a ter resultado. As pessoas estão a aceitar. Essas pessoas estão a ser a coroa dele, da mesma forma que Paulo fala, né? Vamos ler outro versículo aqui. Deixa-me ler aqui. 1 Tessalonicenses 2, capítulo 19. Paulo, uma segunda vez, vai falar uma coisa bem perto disso. Deixa-me ler aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, fala assim: Pois, quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nós gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Então é a mesma mensagem. Vocês são a minha coroa, a minha alegria, porque o que dá felicidade na minha vida é ver uma pessoa que aceita Jesus, né? E aqui o cavaleiro parece que é igual, né? A vitória dele não é luta real, não é que ele está a conquistar este país ou aquele país. Não, são os corações das pessoas. Eles estão a aceitar a Jesus e para ele isso é vitória. Eu consegui vencer. Exatamente. Essa imagem mostra que eles conquistaram grandes vitórias para Cristo, representado, é claro, pela primeira igreja, o primeiro período, não é? Milhares e milhares de pessoas se converteram ao Evangelho, o Evangelho foi pregado a todo mundo conhecido na época, então essa é a representatividade, né, dessa igreja, esse cavalo branco, com o seu cavaleiro, com um arco, com uma coroa, mostrando realmente que era uma igreja que alcançou o seu objetivo, conquistou muitas vitórias, trazendo pessoas ao conhecimento do Evangelho. E para mim o que é importante eram pessoas normais, né? Sim. Foram pessoas normais. A grande maioria sem dinheiro, sem estudo, mas tinha aquela pureza, né? E qual é essa mensagem para hoje nós? Não é preciso ser um professor, um doutor, né? Qualquer pessoa que estuda a Bíblia, que tem essa pureza, aquela pureza, a mensagem de Deus, pode ser como este cavaleiro, pode conquistar, pode ganhar o esposo, a esposa, os filhos, os amigos para Deus, né? É só ter fé e essa pureza. É só sair e trabalhar e conquistar, né? Então é uma mensagem muito linda. O primeiro selo, então, é positivo. Sim. É o começo da igreja, é aquela pureza da mensagem de Deus, aquela conquista assim do mundo para trazer a mensagem de Jesus para o mundo. Então o primeiro selo está ligado com o primeiro cavalo, né, dos 4, que é um cavalo branco. Vamos orar, que nós podemos usar este como um modelo na nossa vida, que nós também podemos ser um povo puro, que nós podemos conquistar os nossos amigos, as nossas famílias para Cristo. Vamos orar juntos para isso.
Deus, obrigado mais uma vez que nós estamos aqui, que nós podemos falar contigo. Deus, hoje nós falamos sobre o primeiro selo, o primeiro cavalo, um cavalo puro. E nós queremos ser como este cavaleiro, uma pessoa que pode ter uma coroa, uma vitória na vida. É isto que eu peço para todos que estão a ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estudamos sobre o primeiro selo, representado ali pelo cavalo branco, um cavalo que representava o primeiro período da igreja, a igreja pura, a igreja dos apóstolos, que defendeu a verdade e não permitiu que nada fugisse da verdade. E essas verdades são muito importantes, as verdades da palavra de Deus, e à medida que nós nos aproximamos do fim, precisamos realmente ser como esse primeiro período da igreja, defender a verdade, ficar fiel a essa verdade. Para ajudá-los nessa compreensão também, para ampliar um pouquinho mais, nós queremos deixar com você uma revista intitulada Verdades para o Tempo do Fim. Aqui nós temos algumas verdades, eu vou citar para vocês, verdades para o mundo assustado, onde Deus está quando as tragédias acontecem. Um dia a ser lembrado, o que a cruz não mudou, olhando para o futuro e muitas outras verdades. Nós temos aqui 16 verdades para você. Para receber essa revista gratuitamente, anote as informações e solicite e você receberá na sua casa. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio. Hoje nós estamos a falar sobre a verdade, sobre a pureza. Então vocês não vão querer perder o próximo episódio, quando nós vamos continuar com os selos de Deus. Queria dizer muito obrigado para o pastor Dário estar aqui hoje. Foi muito bom, graças a Deus, estar aqui. Muito obrigado também para vocês. Ficam connosco até a próxima semana, mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.